Olá, boa noite! O primeiro plano dessa semana está começando e a edição de hoje você vai conhecer tudo sobre o Colégio Cardinalício, mais conhecido como Colégio dos Cardeais, e também entender como funciona o consistório convocado pelo Papa Francisco. Um cardeal é um alto dignatário da Igreja Católica, que assiste o Papa em diversas competências. Os cardeais, agrupados no Colégio dos Cardeais, são também chamados de purpurados. Eles são considerados na democracia como príncipes da Igreja. A etimologia do termo cardeal se encontra no latim cardo ou cardinis. Em português, significa algo que gira. Neste caso, em torno do Papa. Vamos entender sobre os cardeais e o Colégio Cardinalício na reportagem especial de Alain Ribeiro. A criação de um cardeal não significa uma promoção ou uma honra, muito menos uma decoração. É, sobretudo, um serviço que exige ampliar o olhar e expandir o coração. Os cardeais é um título, dado, que era chamado, inclusive, Senado do Papa. Senado do Papa. Senado onde o Papa, com quem o Papa diretamente, ele abria os problemas, as questões, para dialogar sobre as questões da Igreja no mundo inteiro. Bem, então, esses que recebem o título de cardeal, evidente que passa por consulta e tudo, mas é sempre ligado exclusivamente a um convite pessoal do Santo Padre. O título de cardeal foi reconhecido pela primeira vez durante o pontificado de Silvestre I, no século IV. O termo cardeal inicialmente era um adjetivo que qualificava os sacerdotes titulares das igrejas mais importantes, convocados para ajudar na liturgia das 4 maiores basílicas de Roma. Mais tarde, essa ajuda litúrgica passou a ser também administrativa e governamental. O cardeal é aquele que está muito próximo ao Papa. A primeira ajuda que o cardeal oferece ao Papa é a preocupação e o empenho pela Igreja Universal, por toda a Igreja. Muitos cardeais residem em Roma por causa da Cúria Romana e trabalham diretamente na Cúria Romana como prefeitos. Geralmente, os prefeitos das congregações são cardeais, ou do dicastérios agora, chamado os dicastérios da Cúria Romana. Então, muitos residem em Roma. Mesmo aqueles que não residem em Roma, como por exemplo, o caso de Dom Odile em São Paulo, Dom Orani no Rio de Janeiro, são bispos diocesanos. Então, eles têm o governo da diocese aonde eles estão. No entanto, eles têm também funções, seja no Vaticano ou, em específico, aquilo que o Santo Padre pede. Cardo vem do latim, que significa dobradiça. Em outras palavras, o Santo Padre é quem direciona a abertura dessa grande porta que é a Igreja. Ao mesmo tempo, os cardeais são essa estrutura fundamental para que a movimentação possa ser feita. Convida aqueles que ele desejar, e então não existe um número ou uma sede cardinalícia, digamos assim, que essa diocese ou aquela diocese tenha que ter um cardeal. Então, é um convite pessoal do Papa, que esses que foram convidados, então, eles têm a função de auxiliar mais diretamente ainda o Papa na sua missão de governo e do serviço à Igreja no mundo inteiro. Os cardeais são nomeados pelo Papa em ocasiões específicas na presença dos demais cardeais.
O título, segundo o Código de Direito Canônico, distingue homens notáveis pela sua doutrina, piedade e prudência na condução dos assuntos. Em geral, o Santo Papa cria novos cardeais em arquidioceses de maior expressão, mas não necessariamente é uma regra. Com o pontificado do Papa Francisco, assistimos ao declínio de um costume das chamadas sedes cardinalícias. O que existe, podemos dizer, é uma atenção que o Papa tem, geralmente, com as igrejas maiores. Por exemplo, a Itália tem o maior número de cardeais, né? Depois, os Estados Unidos também tem um grande número. O Brasil, agora, teremos 8 cardeais, né? Dos quais 6 serão votantes. Então, por quê? Porque o Brasil é um país continental, né? Então, muito grande. Então, tem, assim, podemos dizer, uma atenção com o tamanho daquele país, daquela nação, a importância daquela nação também para a igreja como um todo. Atualmente, o Brasil tem 6 cardeais. Dom Geraldo Magela Agnello, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida, Dom João Braz de Avis, prefeito da Congregação para os Institutos da Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano, Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, e Dom Sérgio da Rocha, arcebispo da Arquidiocese de São Salvador, na Bahia. Atualmente, a Igreja Católica é composta por 206 cardeais, sem contar os que serão criados por Papa Francisco neste mês. Juntos, eles constituem um colégio especial, cuja responsabilidade é promover a eleição do sucessor de Pedro, assim como dar assistência ao Santo Padre, ajudando sobretudo ao Papa em seu governo cotidiano da Igreja Universal. Os cardeais estão presentes nos 5 continentes e desde a última criação, o layout se configura da seguinte maneira: África e Ásia, ambas com 15, América com 34 cardeais, Europa com o maior número, 49, e Oceania com 3. O colégio, a palavra já diz, né? Colégio significa um grupo que se reúne em torno do Santo Padre. Então, nesse caso, o colégio é um colégio dos cardeais, né? E o colégio dos cardeais, ele tem algumas funções enquanto colégio, os cardeais, e algumas funções individualmente, os cardeais individualmente, né? Enquanto colégio, os cardeais têm a primeira função é eleger, quando tem sede vacante, o Papa, né? Essa é a função do colégio dos cardeais. E o segundo momento mais importante em que o colégio se reúne é quando existe o consistório. Então, o consistório, ele é um encontro, uma reunião, né, deste colégio que preside, justamente, presidido pelo Papa, que é o consistório. A função dos cardeais, sobretudo, é auxiliar o Papa na condução do pastoreio. A questão mais importante do colégio cardinalício é o serviço deles como colégio, aquilo que eu disse no início, né? O serviço deles como colégio, seja no conclave para eleger o Papa, seja no consistório público, ordinário ou extraordinário, e individualmente, seja na Cúria Romana, seja na diocese onde eles estão trabalhando. Então, ali eles têm um serviço muito próximo ao Papa. O Sumo Pontífice pode também escolher alguém para cardeal e não divulgar o seu nome, permanecendo assim em segredo. Isto é aplicado em países onde o cristianismo sofre perseguições. Quando o Papa ele cria um cardeal, então ele chama para se tornar um cardeal, mas não anuncia o nome.
por N motivos. Por exemplo, pode ser uma situação de um país que esteja em perseguição, a Igreja Católica, pode ser uma situação política de um país, né, muito determinada. Então, o Papa não publica esta nomeação. Então, isso se chama in pectore, que está no Cânon 351. In pectore. Quando o Papa, então, ele traz no peito dele. In pecto significa no peito, né? Traz em si, traz guardado em si mesmo, aquele nome e não publica o nome. Então, isso pode se dar por motivos que a gente desconhece, às vezes uma situação muito particular pode se dar isso. E comunhão é uma palavra que define bem a função de cada cardeal na Igreja Católica. Uma das missões, uma das funções, podemos dizer assim, principais de um cardeal é de fomentar, por ação e pela sua vida, a comunhão da Igreja, que é justamente a comunhão com o Santo Padre, né? E isso, a gente vê isso muito claramente na vida e no procedimento, né, dos cardeais, como eles têm isso no coração, essa comunhão com a Igreja Universal. Não é somente um aspecto espiritual, ou é visível pelos atos, palavras e pela profissão de fé. É evidente, isso é o conceito de comunhão. Então, a comunhão é visível, não é somente espiritual. O atual Colégio Cardinalício é composto por 50 cardeais nomeados por João Paulo II, outros 64 pelo Papa Emérito Bento XVI e outros 92 criados no pontificado de Francisco. Outro aspecto que tange o serviço à Igreja dos Cardeais está na eleição de um novo Papa. Desde que não tenha idade superior a 80 anos, o cardeal tem direito a voto em um conclave. Inclusive, também pode ser votado. O conclave é um momento muito particular, muito especial para a vida da Igreja, né? Então, o colégio conclave ele tem regras muito precisas sobre este momento, esta reunião dos cardeais. E nós temos ali, então, dependendo da idade, os cardeais eleitores e os não eleitores. A palavra conclave vem do latim que quer dizer conchave. Vem do fato de que, antigamente, quando os cardeais que iam eleger um novo papa ficavam trancados com chave na Capela Sistina ou em outro local, até que um novo pontífice fosse eleito. Ficavam totalmente sem comunicação com o povo. Então, o conclave ele tem uma normativa muito detalhada sobre este encontro e que, de fato, nós não temos... Nós tivemos conseguimos aprofundar bem esse tema quando foi a eleição do Papa Francisco, né? Me recordo bem. Todos os meios de comunicação queriam conhecer as regras do conclave e tudo. Foi muito interessante isso, mas para dizer que essas regras elas são válidas, né? Em caso de sede vacante, então nós temos todo um procedimento, inclusive com datas, como se de quanto tempo devem chegar até Roma, em que período fazer as discussões, né? O diálogo sobre a eleição do Papa, essas coisas todas. Tudo isso existe uma normativa. E por que existe uma normativa? Isso é interessante entender. Porque é um período muito importante para a vida da Igreja quando tem sede vacante. E é importante o quê? Manter a unidade. Em um conclave, são feitas 2 eleições por dia, uma de manhã e outra à tarde, e será eleito o cardeal que, numa dessas eleições, obtiver 2/3 dos votos, considerando presentes todos os cardeais. A eleição é secreta e cada cardeal coloca em uma cédula o nome em que deseja votar. Mas o que a gente espera é que esteja bem longe de viver novamente um conclave. Os cardeais se distribuem por 3 ordens: episcopal, presbiteral e diaconal.
e a inscrição dos cardeais é feita pelo Papa. Os cardeais procedentes de dioceses do mundo são inscritos na ordem presbiteral e recebem o título ou uma igreja da cidade de Roma. Os nomeados na Cúria Romana são inscritos na ordem diaconal. Os cardeais de ordem episcopal é designada uma diocese sufragânea da cidade de Roma. A partir do século XI, que os cardeais passam a ter uma função mais próxima e assemelhada ao que hoje a eles corresponde. Já segundo o Anuário Pontifício, em suas notas históricas, só a partir do ano de 1150 foi formado o Colégio Cardinalício, que contava com um decano, que é o bispo de Ostia, e um carmelengo, com a qualidade de administrador dos bens da igreja. Muitos dos cardeais servem na Cúria Romana, que assiste o Papa na administração da igreja. Esses devem residir em Roma. Os restantes são bispos ou arcebispos diocesanos. Os cardeais podem estar divididos em cardeais bispos, cardeais presbíteros ou cardeais diáconos. Esses títulos, não porque eles são diáconos, não porque eles não são bispos, mas é um título dado a eles que tradicionalmente se dá, então, a igreja em Roma, como aqueles que auxiliam diretamente o Papa na igreja de Roma. Os cardeais bispos, eles têm o título de uma das dioceses próximas a Roma, que são essas dioceses que eu digo a você, a todos, né? Ostia, Albano, Frascati, Palestrina, Porto e Santa Rufina, Sabina, Epódio, Mirteto e Velletri. Essas dioceses, somente esses são cardeais bispos. Os outros são cardeais presbíteros, então é confiada uma igreja paroquial em Roma, então muitas igrejas paroquiais em Roma têm um cardeal. Então, quando a gente visita as igrejas de Roma, principalmente as mais tradicionais, a gente encontra ali na sacristia a foto do cardeal daquela igreja. Então, por quê? Porque ele faz parte do cardeal presbítero. E depois tem os cardeais diáconos, né, que também começam, então, indicados como cardeais diáconos, mas depois passam a presbíteros e talvez pode ser que também, inclusive, cardeais bispos. Também há a figura do cardeal decano. É ele quem preside o colégio cardinalício, mas não tem poderes de governo sobre os outros cardeais. O decano convoca um conclave em caso de sede vacante e o preside caso tiver menos de 80 anos e, portanto, é incluído na lista de eleitores. Depois tem toda a normativa do cardeal decano, o cardeal subdecano, que é aquele, então, que ele tem essa prerrogativa, não que tenha um poder de jurisdição, mas ele tem uma prerrogativa no colégio cardinalício, o cardeal decano. Entre as funções do colégio cardinalício está o consistório, mas muita gente não sabe o que ele significa. Não. Nunca ouviu falar essa palavra? Não. A senhora sabe o que significa um consistório? Como? Consistório. Não sei. Não sei. Nem imagina, assim, pela palavra, alguma coisa passar na cabeça, assim. Não. Consistório, não. Não. Isso, eu pergunto uma coisinha a mais. A senhora lembra da eleição do último Papa? Como foi? A senhora lembra como foi? Da eleição do último Papa? Não, acho que faz tempinho, não. Também não lembro. Não. Em um consistório, a figura dos cardeais é fundamental. É desses encontros que são criados novos cardeais, em que é feita a votação pela canonização de novos santos da Igreja, a consulta para temas relevantes, entre outras ações que podem ajudar a conduzir a Santa Sé. Os consistórios dentro da Igreja estão divididos em 3 tipos: os ordinários, os extraordinários
e os ordinários públicos, sendo cada um deles direcionado para um tipo de atividade. No próximo sábado, a igreja vai viver um consistório ordinário público, com a criação de novos bispos. Já na segunda e na terça-feira da próxima semana, o consistório é extraordinário. O Papa vai se reunir com os cardeais para um encontro fechado, em que serão discutidos temas importantes para a igreja atual. O que é público, que é a criação dos novos cardeais. Então, o que acontece na Basílica de São Pedro é sempre uma solenidade muito bonita, quando o Papa cria novos cardeais e assim vemos assim a beleza da caminhada da igreja. Então, nesse ponto, com transmissão pela televisão, pelos meios de comunicação, é uma festa, digamos assim, que nos faz acolher os novos membros do Colégio Cardinalício. E o outro aspecto é o consistório fechado, que acontece na segunda e terça-feira, depois, quando o Papa quer ouvir, a opinião dos cardeais sobre a nova configuração da Cúria Romana, conforme o documento que ele emitiu com relação a essa questão, para ouvir, pelo menos essa é a proposta que nós recebemos aqui. Claro que o Papa pode também perguntar outras coisas, porque tem um pouco a missão dos cardeais é justamente assessorar o Santo Padre naquilo que ele necessita. Isso vem desde o começo, quando em Roma o Papa perguntava aos bispos da região, aos padres da região e aos diáconos as opiniões sobre alguns aspectos e algumas decisões a tomar. Com o passar do tempo, isso foi sendo modificado, acabou se universalizando justamente no Colégio dos Cardeais. Então, hoje não são apenas os que são dali da região de Roma, do entorno a Roma, mas temos de leste a oeste, de norte a sul do mundo, todo o globo, nós temos cardeais que têm essa missão. Existem umas reuniões ordinárias, são aquelas que acontecem em Roma, normalmente, com os que residem em Roma. Os cardeais residem em Roma têm muitas reuniões, tem consultas sobre a questão de beatificação, canonização, tem as várias questões que o Papa reúne. E tem essas extraordinárias, quando convoca todos os cardeais do mundo inteiro, que são mais raras, que supõem deslocamentos do mundo inteiro, como acontecerá agora. O Papa vai aproveitar a criação dos novos cardeais no sábado para reunir o Colégio Cardinalício na segunda e na terça-feira. Em um consistório para a criação de novos cardeais, o juramento feito diante do Santo Padre marca ali o compromisso do serviço à Cúria Romana. É interessante a gente, por exemplo, verificar como que o consistório, podemos dizer assim, o consistório na fórmula que o cardeal ele professa, de ajuda ao Santo Padre, dá uma síntese daquilo que vai ser a função dele. É uma síntese muito interessante, a fórmula pela qual ele faz o juramento diante do Papa, para então, antes então de receber o título diretamente do Papa. Então, veja, ele diz o seguinte, a fórmula de juramento dos novos cardeais. Então, ele diz: prometo e juro permanecer desde agora e para sempre, enquanto viver, fiel a Cristo, ao seu Evangelho, em obediência à Igreja, à Santa Igreja Apostólica Romana, a São Pedro na pessoa do Sumo Pontífice, e a seus sucessores, eleito canonicamente, de preservar sempre, por palavra e por ação, a comunhão com a Igreja Católica. Isso que é interessante. A última vez que o Papa Francisco convocou um consistório extraordinário foi em fevereiro de 2015. Ao longo desses 7 anos, muitas coisas mudaram. Um dos pontos de análise é o Colégio dos Cardeais. Em 2015, o Papa Francisco havia criado 15 cardeais eleitores e 5 não eleitores. Hoje, mais de 50% do Colégio Cardinalício foi criado no atual pontificado. A configuração do consistório extraordinário varia de acordo com as necessidades dos trabalhos.
Dom Orani recorda de como o último foi constituído. Cada consistório tem uma dinâmica própria, né? Em 2015 nós tivemos, não foi reunião do grupo, que parece que dessa vez, nesse ano, segunda e terça-feira, nós nos reunimos por grupos, né, para falar dos assuntos. Nesse outro, que era uma coisa sobre a questão da família e tudo mais, foi no auditório, onde temos o dispositivo de cada um se pronunciar acerca dos assuntos. O cardeal Casper expôs justamente o assunto e depois cada cardeal ia falando dos assuntos que achava pertinente em relação àquele assunto ali, né? E depois alguém ia anotando aí as questões, ia colocando as questões e tudo mais, né? Então, são situações que existem. Depois, é claro, sempre tem a possibilidade de ter uma reunião de grupo para alguns questionamentos e algumas soluções. Ali, os cardeais são consultados. Posteriormente, o Papa é quem define o encaminhamento do que foi discutido. Está na mão do Papa. É o Papa que decide se publica, se ou não, se vai levar para frente o assunto ou não. Nós somos apenas consultados. Quem decide o que fazer com a consulta é o Santo Padre. Durante esses encontros, os cardeais aproveitam a oportunidade para se conhecer, conversar e também entender o modo de pensar um do outro. Os encontros são a oportunidade de troca, não apenas de discussão. Essas oportunidades não ocorreram nos últimos 7 anos. Agora é o momento de pôr entre aspas o assunto em dia. E provavelmente ali entre eles possa estar o novo sucessor de Pedro. E daqui a pouco vamos falar do consistório em que o Papa nomeará 21 novos cardeais. Até já! Você conhece a loja virtual do Pai Eterno? Lá você encontra muitos produtos de evangelização. Além de ser um espaço de compra seguro, ainda tem formas de pagamento facilitado. Você e sua família podem investir e adquirir produtos e, ao mesmo tempo, colaborar com nossa obra de evangelização. E tudo chega com segurança no conforto da sua casa. Acesse lojapaieternoo.com.br ou ligue para nós, 62 3506 9800. Faça parte dessa família de amor. O Papa Francisco, neste dia 27 de agosto, designou 21 novos cardeais de todo o mundo, incluindo 4 da América Latina, durante o consistório. Este será o 8º consistório do pontificado do Papa Francisco, que em caso de conclave, apenas 16 deles, com menos de 80 anos, poderão participar da eleição de um novo Papa. No sábado 27, o Papa Francisco preside na Basílica de São Pedro o consistório público para a criação de 21 cardeais. Esse é o 8º consistório do pontificado de Francisco e entre os novos cardeais estão 2 brasileiros, Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, e Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus. Dom Paulo nasceu em 20 de julho de 1967, em Valência, na diocese de mesmo nome. Completou seus estudos em filosofia no seminário Nossa Senhora do Amor Divino, em Petrópolis, e os de teologia no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Atualmente, na Conferência Episcopal Brasileira, é membro do Conselho Permanente e da Comissão Episcopal da Cultura e Educação. Desde 2020, é membro do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos e da Pontifícia Comissão para a América Latina. Em 2020, o Santo Padre o nomeou arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Brasília. Então, uma surpresa total, né? Mas é a bondade do Papa Francisco, o reconhecimento do nosso trabalho e a bondade dele para conosco, para com a Igreja do Brasil e para com a Igreja de Brasília. De casa, pela TV, ele ficou sabendo que estava na lista dos 21 novos cardeais. Eu estava assistindo Ângelus pela TV, eu gosto sempre, domingo pela manhã, quando levanto, logo ligo a RAI
e ali assisto aquele programa que tem da RAI e depois que termina com Ângelos. Eu estava assistindo e no final o Papa disse que convocaria um consistório para o final de agosto e que criaria novos cardeais, e começou a ler a lista dos novos cardeais. Né? Do Brasil está Dom Leonardo, que é arcebispo de Manaus, e depois também meu nome. Dom Paulo tem claro a nova missão ao lado do Papa Francisco. Os cardeais, eles têm a missão de servir ao povo de Deus, ajudando o Papa no governo da Igreja. E é aquilo que o Papa pede também de mim e que eu vou buscar fazer, tentar fazer com alegria, buscar servir com alegria, olhando para Jesus Cristo, grande servidor, buscar servir com alegria ao povo de Deus, continuar servindo com alegria a nossa amada arquidiocese e servir o Papa no governo da Igreja, naquilo que ele pedir, naquilo que ele solicitar. Questionado sobre o próximo conclave, ele lembra da importância desse momento para a Igreja. Se o Papa me nomeou me inseriu no colégio cardinalício, eu exercerei essa missão também com muita responsabilidade diante da Igreja, diante do bem do povo de Deus, mas espero que seja uma coisa que demore ainda a acontecer. Em comunhão com toda a Igreja, agora é preciso olhar para frente com esperança. O mundo passa por grandes problemas, o mundo está passando e vivendo uma guerra, não é? Há outros conflitos no mundo, um mundo difícil, essa guerra já afetou a todos nós estamos saindo de um tempo difícil de pandemia, né? É preciso a gente manifestar a alegria de seguir Jesus Cristo, é preciso a gente se doando com alegria, vencendo esse tempo de crise, é preciso a gente apontando perspectivas novas nesse tempo ainda de crise social, de crise ecológica, de crise na sociedade, mas é preciso que a sociedade vá cada vez mais unida, como propõe Papa Francisco, caminharmos juntos e vencendo a crise. Já Dom Leonardo nasceu em 6 de novembro de 1950, em Forquilha, no estado de Santa Catarina, na diocese de Criciúma. Fez a profissão religiosa na Ordem dos Frades Menores, em 1976, e foi ordenado sacerdote em 21 de janeiro de 1978. Por 8 anos, ocupou o cargo de secretário-geral da Conferência Episcopal Brasileira. Em 2019, o Santo Padre o nomeou arcebispo metropolitano de Manaus. Eu estava pronto para sair domingo de manhã. Eu tenho sempre um programa na Rádio Difusora de uns 10 minutos, e em seguida a missa na Catedral às 7h30 da manhã. E antes de sair tocou o telefone, eu fui atender, era o Dom Paulo César de Brasília. E ele disse, eu disse a ele, pronto, Dom Paulo, como é que vai? Disse, nós somos cardeais. Eu disse, que é isso? Deixa de brincadeira, que brincadeira é essa? Ele falou, não, eu pensei que ele estava ligando, porque tem um padre da arquidiocese aqui, que talvez tivesse alguma questão com a família do padre, mas ele dando então a notícia da minha nomeação. E no programa da rádio, o jornalista me perguntou, então o senhor foi nomeado cardeal? Eu disse, olha, eles estão falando, porque eu não sei, não ouvi o Papa falar. Em seguida tive a celebração da Eucaristia na Catedral, que é transmitida pela TV, e logo em seguida fui para o interior, onde não tem, às vezes, acesso de telefone. E quando eu cheguei em casa à tarde, é que eu fui, então, entrar na internet e ver tanta mensagem, tantas congratulações, e também, então, eu fui ouvir a fala do Papa da janela da Praça de São Pedro, então eu tive a confirmação da minha nomeação. Será a primeira vez que a Amazônia brasileira terá um cardeal. Eu penso que o Papa, ao me nomear cardeal para essa região, está pensando de que ele possa estar mais presente e eu possa repercutir a sua voz, o seu magistério na nossa região. Eu sinto que os fiéis da nossa região, não só fiéis, mas também pessoas que não estão ligadas à igreja, demonstraram uma grande alegria com a nomeação, pensando que o Papa Francisco realmente se lembrou mais uma vez da Amazônia. Nós vivemos numa espécie de periferia, é verdade, aqui na região da Amazônia,
Nós vivemos aqui numa situação de bastante conflito também, de dificuldades, mas não podemos esquecer que nós temos uma igreja muito viva. As pessoas são muito afetuosas, muito receptivas. É um povo muito caloroso. Logo se sente em casa com o povo daqui. A igreja na Amazônia enfrenta muitos desafios, dos quais Dom Leonardo acompanha bem de perto. Nós temos uma dificuldade muito grande, vocês como redentoristas estão aqui na Arquidiocese também, é atender as nossas comunidades. Não é só um problema da Arquidiocese de Manaus, das prelazias e dioceses de toda a Amazônia. Atender, nós somos mais de 1000 comunidades na Arquidiocese, como atender essas comunidades de maneira frequente, estar presente, como dar mais voz, mais oportunidade aos leigos, como inserir a vida religiosa ainda mais nesse processo evangelizador. Nós temos 48 irmãs que estão diretamente ligadas à pastoral e às comunidades, algo extraordinário, o esforço que os padres fazem, religiosos, diocesanos fazem, mas nós não temos pessoas suficientes, por exemplo, para a celebração da Eucaristia, para as celebrações dos sacramentos. Isso é uma aflição. É uma aflição. Quanto mais distante nós estamos das nossas comunidades, mais as nossas comunidades desanimam. Quanto mais próximos estamos, mais as comunidades são vibrantes e procuram viver a sua fé. E os leigos se sentem apoiados. Talvez tenhamos que repensar um pouquinho o nosso modo de presença nas comunidades. E quem já faz parte do Colégio Cardinalício avalia como positiva as nomeações do Santo Padre. Brasília já teve vários cardeais, né? Nós tivemos o Dom Falcão, tivemos o Dom Sérgio ultimamente. Então, é algo que uma capital de um país católico como o Brasil supõe que a capital federal tenha um cardeal. Nem sempre é obrigatório fazer isso, mas o Papa Francisco assim o quis, né? Portanto, é um olhar do Santo Padre prestigiando o nosso país, né? Outro lado é a questão amazônica. A questão amazônica, que é um dos corações que pulsa do Santo Padre em relação às preocupações do meio ambiente, Laudato Si, e que justamente ao chamar, né, o arcebispo de Manaus, que está no coração da Amazônia, porque não só da Amazônia brasileira, mas também da região amazônica, também de língua espanhola, né, embora não seja pertencendo ao Brasil, mas sem dúvida que é um simbolismo de mostrar a preocupação do Santo Padre com o meio ambiente, com a ecologia, e mostrar realmente que ele prestigia para que o cardeal da Amazônia leve as preocupações a ele e dê as opiniões de acordo com a visão amazônica. É justo dizer que, em primeiro lugar, a função dos cardeais é eleger um novo Papa, mas também, e não menos importante, exercem a função de auxiliá-lo na condução da Igreja de Cristo. 266. Esse é o número de papas que a Igreja teve ao longo de sua história. E é papel do Colégio Cardinalício realizar a eleição para a escolha do Santo Padre. Com o novo consistório, novos nomes passam a integrar a lista para serem os futuros bispos de Roma. Bom, nós temos um consistório de final de verão. Nós estamos no período verão aqui na Europa, né? É inusitado. Não se tem consistório no verão, mas com esse Papa tem. Então, por isso que a gente diz que ele trabalha, é a serviço. Não? Então, a escolha, recordamos, é o 8º consistório do nosso Papa Bergoglio. Então, essa criação, nesse dia 27 de agosto, de 21 novos cardeais, 16 dos quais com menos de 80 anos, ou seja, poderão votar num futuro conclave, né? 5 já atingiram essa idade e, portanto, não poderão votar, mas vão receber barrete, né? A configuração do número de cardeais após o consistório de sábado ultrapassa o teto estabelecido por Paulo VI. Então, nós temos sempre um número superior àquela relação, o teto que foi colocado por Paulo VI, que eram de 120, né? Mas várias vezes aconteceu que tivemos mais cardeais eleitores do que o número que foi colocado como teto por Paulo VI. Atualmente, recordamos, nosso colégio deve ser composto em torno de 206 cardeais
Desses são 117 os leitores, portanto seriam 3. Mas agora vamos subir para 227 e teremos 132 eleitores. Vejam só. Então, claro, durante o ano, muitos desses cardeais farão 80 anos e, portanto, não poderão mais votar num eventual conclave. É uma visão que se tem um pouco também desse equilíbrio de votantes e não votantes. E toda vez que ocorre a escolha do sucessor de Pedro, o mundo direciona os olhos para o Vaticano. A reunião do Colégio Cardinalício para a eleição do pontífice não é só aguardado pelos católicos, não, é pelo mundo inteiro. O mundo inteiro fica olhando para Roma, o mundo inteiro fica olhando para aquela chaminé, quando nós temos a leitura interessante, né, da fumaça branca ou fumaça preta. Fumaça preta quando não é eleito, fumaça branca quando é eleito o Papa. Então, é o mundo inteiro que para saber o que está acontecendo. O novo milênio presenciou 2 conclaves emblemáticos. O primeiro após a morte de São João Paulo II, com um dos pontificados mais longos da história. Um Papa que esteve em mais de 120 países e foi semeador da paz. O segundo, após a renúncia de Papa Bento XVI, o primeiro a abdicar em mais de 500 anos de história. Ambos marcaram momentos importantes na história da Igreja. Com a saúde debilitada, naquela Semana Santa de 2005, Papa João Paulo II já dava sinais de que Roma teria um novo pastor. Quando você vê um Papa como João Paulo II, era um Papa atleta, né? Foi feito Papa há 58 anos, quer dizer, teve toda uma vida. No vídeo que chegou à nossa casa, através da sua imagem, ver ele ao quebrado com aquela situação que ele estava, eu creio que 2 pensamentos corriam naquele momento. Primeiro, de solidariedade ao Papa, né? As orações do mundo inteiro que abraçavam João Paulo II, né? E a segunda coisa era a sucessão, que quando, um ditado que se diz aqui, né? Quando morre um Papa, se faz um outro, ou seja, existe uma continuação. A Igreja continua exatamente com o magistério petrino e essa mística do Santo Padre. Então, olhar para João Paulo II, que queria falar naquela Semana Santa, chegando a bater com a mão em cima, né, do legio, porque ele queria falar, ele queria dizer alguma coisa, mas não podia. Aquela semana também recordamos na Sexta-feira Santa, né, na Via Sacra, que foi o cardeal Ratzinger, então, que conduziu a Via Sacra no Coliseu de Roma. Ele estava na sua capela, no Palácio Apostólico, e era previsto, eu posso dizer para vocês, que ele segurasse a cruz na primeira estação e na última estação, né, para não causar cansaço para ele. Mas ele não deixou a cruz, não deixou que tirassem dele, vamos dizer assim. Ele agarrou aquela cruz como se fosse um peso enorme do qual ele não poderia fugir, ou fugir no sentido de que estava realmente carregando, quem sabe, um peso maior daquilo que poderia suportar naquele momento. Mas teve alguém que carregou um peso maior, ele sabia disso. E é impossível esquecer aquele 2 de abril. Ele faleceu na véspera do Dia da Misericórdia, horário 21h35, 37, não recordo bem exatamente o horário, uma praça São Pedro, que tinha mais de 40 mil fiéis que estavam rezando por João Paulo II. Quando veio, então, a notícia do passamento, né? E o choro era um choro composto, um choro de tristeza por não ter mais João Paulo II, mas, como disse cardeal Ratzinger, né, na missa do seu funeral, ele está lá, na janela do céu, olhando para nós. É isso, é aquilo que sentia-se naquele dia, ou naqueles dias em que aquela multidão, aquele oceano de pessoas invadiram. A partir daí, o Colégio Cardinalício volta a se reunir para um conclave depois de mais de 26 anos. Após 4 votações, em 19 de abril de 2005, a fumaça branca é avistada nos telhados do Vaticano. Os cardeais haviam elegido como Papa o alemão Joseph Ratzinger, de 78 anos. O cardeal Ratzinger era, vamos dizer assim, um franco favorito
pelo fato de ter trabalhado mais de 25 anos com João Paulo II, né? E era o teólogo de João Paulo II, né? Então, era quase uma lei de inércia ter Cardeal Ratzinger como sucessor de João Paulo II, né? E isso a gente viu já desde a primeira votação, que a intenção dos senhores cardeais era uma continuação do pensamento e daquilo que foi esse longo magistério petrino de João Paulo II. Durou mais de 27 anos. Portanto, nós temos uma geração, nós crescemos com João Paulo II, né? Então, era difícil depois, e agora? O que vai acontecer? Conhecendo também digamos assim, o caminho traçado na parte teológica, parte doutrinal, o qual também o nosso cardeal Ratzinger ajudou a construir, sabíamos que o barco de Pedro estava em mãos seguras, né? E quando ele aparece no balcão central da Basílica Vaticana, ele diz: é um humilde servo na vinha do Senhor. Depois de quase 8 anos, a Igreja iria viver novamente um momento impactante. A renúncia de Papa Bento XVI durante um consistório deixou toda a Igreja perplexa. E o grande questionamento era de como seria dali para frente. Uma grande surpresa, porque era um consistório ordinário, né? Decretos, para aprovação de decretos, e quando Bento XVI começa a falar em latim. E todo mundo, por que o latim? Primeiro, o latim é a língua oficial da Igreja. Mas o latim a língua latina não dá margens a interpretações, é uma língua muito precisa. Então, no latim puro, ele disse que deixava o trono. Esse, quer dizer, o trono de Pedro, a cátedra de Pedro, né, para um seu sucessor. O que já não tinha acontecido em mais de 700 anos na Igreja. E esse momento foi, inclusive, entre os próprios cardeais, a gente conversando depois com os cardeais, todo mundo, mas é isso mesmo que ele disse? É isso que eu ouvi? Esse era o murmúrio que nós tínhamos na sala do consistório, né? O que está acontecendo? E, quando ele disse, absolutamente é isso que eu quero. Chegava o momento de pensar no sucessor de Bento XVI. E os olhos, mais uma vez, se voltaram para a Santa Sé. A construção do sucessor de Bento XVI foi uma construção muito lenta, porque quando nós temos a convocação das chamadas congregações, são 7, 8 dias de encontros, né, que precedem a entrada em conclave, porque quando você entra em conclave, o mundo desaparece, no sentido de que conclave extra homens, quer dizer, os homens fora da Capela Sistina. E a partir daquele momento, os senhores cardeais ficam completamente incomunicáveis, né? Então, até aquele momento, existem as reuniões, as congregações, as orações, para discutir qual é o perfil, qual é a necessidade da Igreja. Inclusive, o Papa Bergoglio fala frequentemente, aquilo que eu estou fazendo foram solicitados pelos cardeais durante os nossos encontros, durante as congregações, né, que precederam a sua eleição ao conclave que o elegeu. Então, é uma discussão que é feita através de encontros, de reflexões, de espiritualidade, uma oração profunda. Eu acredito muito que o Espírito Santo sopra realmente para que tenhamos o melhor guia possível para a nossa igreja. E isso é construído no dia a dia. Existem as ilações de que existem grupos que se reúnem de noite, escondidos, para falar. Isso é coisa de fake news, é coisa para invenção, porque todo mundo conversa, e conversam abertamente, sem nenhum problema. A mística é individuar o momento da pessoa exata para aquele momento em que a igreja está vivendo e que necessita de uma pessoa com esse perfil. E lá no fim do mundo, o Colégio Cardinalício foi buscar o novo Papa. Quando foi eleito João Paulo II, notícia era primeiro Papa não italiano em 400 anos. Uma notícia grande, né? Não era italiano. Depois, na sequência, vem um outro que é alemão, não era italiano. Agora vem um latino-americano. Eu recordo uma coisa, América Latina,
eu jogo com as línguas. O português e o espanhol têm mais de 50% dos católicos do mundo. Então, olha o tamanho da responsabilidade também, né? E vem um argentino. Recordamos, segundo as notícias que a gente tem, Bergoglio já tinha sido votado, né, no conclave da eleição de Bento XVI, né? Mas a eleição de Bergoglio vai dentro daquele perfil de uma abertura que se queria da igreja e principalmente daquilo que fez, foi agora mês de junho, se não me engano, foi publicado, né, então, a Constituição Predicata do Evangelho, que é um pouco a reestruturação da Cúria. Cúria ao serviço da igreja e não ao contrário, né? Então, tudo isso que fez durante esses anos, 9 anos do nosso Papa Francisco, é reestruturar um pedido feito pelos próprios cardeais. E vem da onde? Vem da América Latina. Vem com o seu jeito, como a gente já desde o início falava, o homem que veio quebrar protocolos, né? E isso chocou o Papa. Recordamos, no dia seguinte da sua eleição, vai a Basílica de Nossa Senhora Santa Maria Maior, agradecer Nossa Senhora, quer dizer, o Papa vai agradecer Nossa Senhora, e saindo da Basílica, ele vai aonde? Ele vai na casa onde ele estava hospedado para pagar a conta. O Papa pagando, quer dizer, impensável. Papa pagando a conta, tirando o dinheiro do bolso e pagando, né? Então, cria-se, quando ele aparece no balcão e não diz, né, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, mas diz, buonasera, boa noite, e pede, antes de dar a bênção dos fiéis da sua diocese. Recordamos, o Papa é Papa porque ele é bispo de Roma. Ele tem uma diocese, Roma é a diocese do Papa, né? Então, e abaixa a cabeça para pedir que abençoe o novo sucessor de Pedro. E o Papa não dá indícios de que pretende parar. Pelo contrário, apesar das dificuldades motoras vistas nos últimos meses, Francisco se mostra resiliente. A questão da questão de saúde do nosso Papa Bergoglio, conversando com os bispos brasileiros que estão em visita a Delímina, naturalmente os bispos perguntaram, Santo Padre, sua saúde como está, enfim. E ele falou muito tranquilamente, eu não governo com o joelho, eu governo com a cabeça. O problema hoje do Papa Francisco é um problema de locomoção do joelho, tem um problema muito sério com articulação, com cartilagens, enfim, é um problema um pouco complexo. E ele disse, o dia que eu não conseguir mais trabalhar, vamos dizer, servir a igreja, porque posso dizer para vocês, o Papa é alguém que acredita muito no serviço à igreja, né? O dia que eu não servir mais, se for empecilho, eu vou embora. Mas isso não acontece. Nesse momento, absolutamente, voltando agora do Canadá, eu estive no Canadá com o Santo Padre, e ele falou abertamente, tranquilo, para ele não é um tabu falar disso. É um tabu alguém dizendo o dia tal ele vai renunciar. Isso é um tabu, porque não é verdade. Os compromissos dele, vai agora ao Cazaquistão, vai a Matera, vai no final do mês vai para Áquila, tem um consistório. É um contínuo, não é será que o Papa... Não, absolutamente. A ideia que ele tem de serviço é um serviço total. Aquilo que percorreu também a história dos pontificados. A mesma coisa de Bento XVI, quando eu não consigo mais servir, eu estou do lado. Vou ser um apoio de uma outra maneira, tranquilamente, sem nenhum problema. E neste momento, o nosso Papa Francisco serve à Igreja. O programa Primeiro Plano desta semana chega ao fim. E você já sabe, para conferir o nosso programa, acesse o canal do YouTube na TV Pai Eterno. Uma boa noite e até logo!